O tópico frasal, ele tem realmente de estar ou no começo, ou no meio, ou no fim do parágrafo? Não. Ele pode não estar em lugar nenhum também. Isso é possível. É o que a gente chama de tópico frasal diluído. Ou seja, você vai colocar todas as ideias que vai desenvolvê-lo, mas não vai colocar uma coisa. Não vai colocar o próprio tópico frasal. Vai deixá-lo de fora. Mas você vai poder dizer assim... mas então eu não preciso criar o tópico frasal? Não vou colocar? É claro que você precisa criar. Mesmo que você decida fazer uma redação sem um tópico frasal, você precisa criá-lo. Por quê? Porque as ideias que vão desenvolvê-lo, elas vão ter que aparecer lá baseadas nele. Então ele precisa existir, mesmo que ele não seja colocado no parágrafo, ele precisa existir. Você vai dizer assim, mas espera aí, como é que eu vou fazer um parágrafo sem tópico frasal, ou sem um tópico frasal aparente? Na verdade, ele está lá, mas ele está diluído, ele não está aparente. Como que o corretor vai saber que aquele parágrafo em específico, ele está defendendo a minha tese, ou está sustentando a minha ideia central, sendo que eu não declarei aquela parte da ideia central que vai ser defendida no parágrafo. Eu simplesmente omiti. Porque veja, isso é possível, porque olha, o corretor que lê uma redação, ele lê a tese, ou a ideia central, e aí ele vai ver se os parágrafos de desenvolvimento sustentam aquela tese ou aquela ideia central. Se é uma tese, os parágrafos de desenvolvimento são premissas daquela tese, que é uma conclusão. Então ele vai ver se aquilo que foi escrito no parágrafo de desenvolvimento sustenta o que foi dito na tese, na ideia central. Se sustenta, se só há uma série de embasamentos lá encadeado, mas não há uma ideia central aparente, mas sustenta, acabou. É isso que precisa. Você não é obrigado a colocar o tópico frasal se você não quiser, mas ele precisa estar lá de alguma forma. A pessoa que vai ler o seu parágrafo, ela precisa ter condições de reconstruir esse tópico frasal na leitura. Então vamos ver um exemplo aqui de um parágrafo que não tem um tópico frasal desenvolvido. Na verdade, não tem um tópico frasal aparente, ele está diluído, mas tem. Então vamos lá. Esse parágrafo aqui ele é da Pilar Jericó, do jornal É o País. A memória fraca é sinônimo de criatividade. A pesquisadora Barbara Oakley explica que quando algo escapa da nossa mente, deixamos a porta aberta para que entre uma nova ideia. Quase todo mundo deseja que sua memória seja impecável, mas se não for o seu caso, fique tranquilo. É bem possível que você tenha uma capacidade maior para encontrar atalhos mentais e sintetizar conceitos. Por outro lado, não se adaptar bem às regras é uma das principais características dos inovadores. Eles lutam para encontrar uma maneira diferente de fazer as coisas. Por isso, seguir as normas nem sempre é tão positivo. O mesmo vale para as pessoas que caem na preocupação constante. É claro que isso é exaustivo, mas tem uma vantagem. Elas são capazes de se antecipar e de fazer bons planejamentos. Então aqui, você percebeu que não dá para definir assim, em um período, o tópico frasal, não dá. Muitas ideias ali encandeadas, mas existe uma ideia que liga todas, que é a questão da criatividade. Então, se eu fosse reconstruir esse parágrafo, o tópico frasal, em uma frase, eu reconstruiria da seguinte forma: memória fraca, não se adaptar bem às regras e preocupação constante são características impulsionadoras da criatividade.
Foi isso que ela quis mostrar nesse parágrafo. Então, o tópico frasal, ele não está... Se ela tivesse começado esse texto dessa forma, que eu falei aqui, ó, memória fraca, não se adaptar bem às regras e preocupação constante são características impulsionadoras da criatividade. E aí, escrevesse aquilo que escreveu depois, estava perfeito, o texto ficaria completo da mesma forma. Mas mesmo sem esse tópico frasal, suposto tópico frasal, o texto também ficou completo. Então, só lembrando aqui que a ideia central desse texto era o quê? Ter uma vantagem é uma dificuldade desejável que pode se transformar em benefício para você. Tá querendo dizer assim, ó, não é porque você acha que tem um defeito, por exemplo, você tem uma memória fraca, você acha que esse é um defeito seu. Só que isso, se você enxergar isso por outro ângulo, você pode acabar descobrindo que isso é uma vantagem para você. Porque você pode, por exemplo, se tornar mais criativo. Então, essa é a ideia central desse texto. E ali ela traz, naquele parágrafo, três dificuldades que podem dar ensejo a uma melhor criatividade. Ou seja, o tópico frasal ele não é obrigatório que ele esteja no parágrafo. E isso, se o leitor se atentar bem, ele vai perceber que o tópico frasal não está lá e que ele tem condições de reconstruir esse tópico frasal. Se ele fazendo uma interpretação como eu fiz do parágrafo, eu acabei de reconstruir para você, não foi? Então, aquele que está lendo a sua redação, se você não colocou o tópico frasal, mas desenvolveu bem as ideias do tópico frasal, não é necessário que haja. Porque ali você colocar um tópico frasal é só reafirmar mesmo o que você está sustentando. É só uma forma de reafirmar. Mas, na verdade, não há a extrema necessidade de você colocar. Só que, é claro, se você for criar um parágrafo que não tenha tópico frasal, você vai ter que, por uma questão de extensão, o parágrafo vai ficar mais curto, porque nada é um período a menos no seu parágrafo. Então você vai ter que complementar com algum embasamento a mais. Mas, às vezes, vale a pena você tenta fazer esse teste na sua escrita de redação. Planeja um parágrafo, só que em vez de trazer ali 2 ou 3 embasamentos, traga 4. E arranca o tópico frasal, escreve e arranca o tópico frasal fora. E você vai ver como que vai ficar diferente o seu parágrafo. Não estou dizendo que vai ficar melhor, eu só estou dizendo que ele não vai ficar pior. Ele vai ficar diferente. É uma forma a mais de escrever.